Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de Dia de Finados. Histórias assombradas. Eu sei que hoje não é dia de coletânea temática de relatos, mas como justo hoje, sábado, é dia 2 de novembro, Dia de Finados, eu não queria deixar passar, a coletânea temática, quer dizer, não temática, mas eu não queria deixar passar a data para contar esses relatos amanhã. Por que não contar hoje, não é mesmo? Então reunimos aqui alguns relatos que tenham a ver com o Dia de Finados. E o primeiro deles se chama No Dia de Finados. O moço que nos conta esse relato diz que o dia era 2 de novembro, feriado de finados, uma sexta-feira. Foi 2 de novembro de 2001. Então, para aproveitar esse feriado, ele estava indo a um sítio de um colega de trabalho. Um sítio que fica na cidade de João Monlevade, uma coisa assim, que fica a uns 110 quilômetros de distância de Belo Horizonte. E eles estavam indo pela rodovia BR-381, conhecida lá em Minas Gerais como Rodovia da Morte. Isso por conta dos inúmeros acidentes e mortes que ocorrem nessa rodovia por conta de curvas perigosas, desfiladeiros, ribanceira que tem ao longo de toda a rodovia. Qualquer descuido ali é fatal. Naquele dia estava garoando, era por volta das 8 horas da manhã, ele e a esposa iam no automóvel deles, que era um Monza 1988. Mas eles estavam indo com cautela, porque conheciam a fama da rodovia, a Rodovia da Morte, e também eles não tinham pressa nenhuma para chegar ao seu destino. A rodovia não era duplicada, era pista simples e era muito sinuosa, dificultando muito a ultrapassagem de veículos. E à frente deles ia o carro de um outro casal, que era o casal dos donos, os donos do sítio, Era o colega de trabalho dele, que estava indo também com a esposa, os donos do sítio, e porque eles não conheciam muito bem o caminho, como chegava até esse sítio, eles foram seguindo esse casal. E enquanto ele estava lá dirigindo, ele olhou pelo retrovisor do carro e viu que logo atrás estava vindo um outro carro, um Chevrolet Blazer Executive, que era o carro do momento. E a cor característica desse carro era pretão, assim, preto com alguns detalhes dourados. Quem estava dirigindo esse carro era uma mulher, uma loira. E de repente, num movimento muito arriscado, ela ultrapassou o carro dele e seguiu em direção ao carro da frente. E numa incrível perícia, assim, com muita facilidade, ultrapassou também o carro do casal que ia à frente, ficando essa Blazer aí, esse carro preto, na frente desse pequeno comboio. Ultrapassou os dois carros assim, ó, passou. E ele, com falta de maturidade, ignorando totalmente o perigo daquela rodovia, resolveu acelerar o carro também. Pediu passagem para o casal que ia à frente dele, ultrapassou o casal e seguiu atrás do carro daquela loira, fazendo assim uma espécie de racha. Ele se sentiu desafiado por aquele carro negro, se sentiu desafiado a uma perseguição, sem noção, O carro da loira, percebendo a aproximação dele, acelerou também, evitando que ele a ultrapassasse, aguçando ainda mais o interesse pela brincadeira. Era notório que ela estava provocando uma situação de desafio. A distância sempre era mantida ali, uma distância provocativa, sabe? Tipo, acelero, deixo você chegar perto, mas vou continuar para frente, você não vai chegar, sabe aquela... Só que em um determinado momento, enquanto ele estava fazendo uma curva, ele começou a escutar as carenagens do carro dele, tudo fazendo barulho. As carenagens internas, teto, painel do carro, consoles internos. Ou seja, o carro estava no seu limite. Ele estava voando com o carro já estava dando sinal de que eu vou desmontar, eu não aguento isso. E ele já tinha perdido a sanidade mental e com ela o controle do carro. Foi quando ele olhou de lado e viu o desespero e o pânico da esposa dele. Ela estava ali gritando para ele parar com aquilo. Mas ele não ouvia? Ele não estava ouvindo a esposa dele até aquele momento, gritando, pedindo para ele parar. Foi quando ele percebeu, ele se deu conta de que ele estava indo de encontro com a morte.
Dia 2 de novembro, dia de finados, sexta-feira chuvosa, período de lua cheia, porque ele diz que sempre consulta o calendário Wicca. Uma loira num carro preto, na rodovia da morte, ele só podia estar dançando com a própria morte ali. Imediatamente ele reduziu a velocidade do veículo, aí as pernas dele começaram a tremer, começou a vir a falta de ar, e aí ele começou a recuperar a razão e ver o que ele estava fazendo. Minutos depois chegou o outro casal, né, também, aí eles pararam, assim que eles tiveram oportunidade, pararam num posto de gasolina e conversaram sobre o acontecido. E o interessante é que nem o casal do outro carro, nem a esposa dele viram nenhum carro preto na estrada. Aparentemente, ele percebeu que ele estava sendo induzido e estava indo de encontro com a própria morte. Sinal no cemitério. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o pai dela quando ele ainda era jovem. E diz que até hoje, quando ele conta essa história, ele se arrepia inteiro. Tudo aconteceu quando um dia o pai dela estava com alguns parentes no cemitério, era um dia de finados e esses parentes foram de carro até o cemitério e ele foi de carona com um deles. Porém, na hora de ir embora, ele sentiu uma extrema necessidade de procurar pelo túmulo da tia dele, o túmulo de uma tia dele. Ela já havia falecido há anos e ele era muito próximo dela, sentia muita falta dela, estava sempre pensando nela. Então, como ele já estava ali no cemitério mesmo, ele resolveu ficar mais um pouco para procurar o túmulo da tia. Ele conversou com o pessoal, falou que eles podiam ir embora, que ele ia ficar para procurar o túmulo e mais tarde ele ia embora por conta. Só que isso já era noite, já era quase noite, enfim. Ele disse que sentiu uma energia muito forte de que ele deveria ficar para procurar o túmulo dela. Algo que foi mais forte que ele e que no momento soou exatamente como um sinal que ele deveria ficar. E ele diz aqui, lembrando que o cemitério da cidade deles lá, esse cemitério que ele está falando aqui no relato, é um daqueles cemitérios que tem os túmulos mesmo, túmulos altos, alguns envelhecidos, uns quebrados, que dá para ver os túmulos quando você está passando pela rua, sabe? E tem um ar assim bem tenebroso e ele diz que não tem uma energia muito boa quando se passa por lá. Ele conta que ficou sozinho no cemitério, porque já estava pertinho da hora de fechar e não tinha mais ninguém lá, não tinha visto ninguém. Então ele voltou até onde era o cruzeiro do cemitério e a partir dali ele começou a andar devagar procurando pelo túmulo dela. Ele lembrava vagamente de onde era o túmulo, porque fazia muito tempo que ele não ia ao cemitério. Aí já estava ficando noite, né? Já estava ali escuro praticamente, ele já estava cansado. Ele não conseguia lembrar de jeito nenhum aonde que estava o túmulo dela. Até que andando para lá e para cá, meio desnorteado e já quase desistindo de encontrar o túmulo, perto de uns túmulos lá tinha umas garrafas amarradas. Quando ele escutou o estalo, uma garrafa deu um estalo ali. E aí ele se virou para olhar o que foi aquilo, aonde foi aquilo. Quando ele virou para olhar as garrafas, né, que fez barulho, ele deu de cara com o túmulo da tia dele ali, com a foto dela no túmulo, tudo que ele estava procurando fazia um tempão. Mas o pai dela diz que ele não sentiu medo daquilo que aconteceu. Pelo contrário, ele sentiu muita paz por ter encontrado o que ele tanto procurava, né, aquele túmulo. E ele acha que foi um sinal enviado pela própria tia dele para que ele encontrasse o túmulo dela e acendesse uma vela ali para ela. E fizesse uma oração, assim como o pai dela fez. Bom, ela diz que até hoje o pai se arrepia quando conta essa história. Ela, particularmente, a moça que nos conta o relato, diz que acredita que de uma forma ou de outra as almas acabam entrando em contato com a gente. Elas tentam se comunicar conosco e muitas vezes conseguem de várias formas. Principalmente dessa forma, quando a gente sente um desejo no coração e não sabe de onde vem, às vezes, como ela fez. Ela acredita que ela colocou aquele desejo nele, ela fez ele sentir aquele desejo para ele ir lá fazer uma oração, acender uma vela, às vezes ela estava precisando. E também dando um toquinho ali, né, batendo nas garrafas para ele, para tipo dizer, ei, tá aqui! Estão gostando dos relatos? Então não esquece de deixar aquele joinha, hein? Clica aí no like.
minha mãe continuou conosco. A moça que nos conta esse relato, agora na verdade eu fico na dúvida, eu não sei bem se é uma moça ou se é um moço, tá? Tem 23 anos e é de Joinville, Santa Catarina. Ela diz que no dia 18 de setembro de 2017, a mãe dela deixou a família. Ela conta que estavam sozinhas em casa quando a mãe passou mal e ela correu chamar 2 irmãos que moravam próximos para ajudar. Levaram a mãe para o hospital, mas infelizmente não deu tempo e a mãe dela faleceu nos braços dela a caminho do hospital. Ela morreu de infarto. Bom, no dia 1º de novembro, então, véspera do dia de finados, estava ela, os 2 irmãos e o pai na casa da mãe dela e eles estavam lá vendo flores, combinando como eles iriam fazer para vê-la no dia 2 de novembro, no dia de finados, combinando lá como eles iriam, o que ia fazer. Ela conta que eles sempre iam juntos no cemitério, porque fazia poucos dias que ela tinha morrido, então era muito difícil ainda para eles. Muito difícil aceitar ainda, né? Então, ela, depois que arrumaram, combinaram tudo, ela foi se deitar. E os irmãos, eles ficaram ainda na varanda lá, tomando um chimarrão, ficaram conversando. E aí ela se deitou, pegou, colocou o fone de ouvido e ficou ali no celular procurando alguma coisa para assistir, para ver. Quando ela começou a escutar barulhos vindo do quarto da mãe dela. Como se estivessem arrastando a cama de lugar, sabe? Parece que empurrava para lá, trazia de volta, empurrava para cá. Aí ela tirou os fones de ouvido e continuou escutando aquele vai e vem, ainda ficou por um tempo arrastando para lá, para cá. Mas ela pensou, não, deve ser impressão minha, não é nada demais. Na verdade, ela já estava morrendo de medo, né? Mas aí ela colocou o fone de ouvido de novo ali, só que o barulho continuou. Continuou, até que ela se levantou. Quando ela chegou na porta do quarto dela, o irmão dela estava se levantando da cadeira ali também, meio com cara de espantado, e aí ela perguntou para ele, você tá ouvindo isso? E eles responderam que sim, estavam ouvindo, e ainda perguntaram para ela se não era ela que estava arrastando a cama. E ela disse que não era ela. Eles estavam pensando que era ela, né? E ela disse que não era ela. Então todos foram assustados olhar no quarto da mãe. É claro que ela deixou os homens irem na frente, né? Ela foi atrás, assim, se escondendo atrás deles, né, para olhar. Mas a hora que abriram a porta do quarto e acenderam a luz, não tinha nada, não tinha ninguém nem nada fora do lugar. Ficaram todos de cabelo em pé, né? Foram ali para fora de casa, conversaram um pouco, até que os irmãos dela foram cada um para sua casa e ela foi dormir com o pai dela em casa. Na manhã do dia seguinte, do dia 2 de novembro, o pai dela disse que não ia ao cemitério, que ele ia ficar, que ele ia para a igreja para fazer oração. Então, beleza, ela e os irmãos foram ao cemitério às 7 da manhã. Tudo normal. Levaram flores para ela, tudo mais, e quando voltaram para casa, ela ainda estava com sono, resolveu deitar e dormir mais um pouco. O pai dela chegou da igreja e não a acordou. Só acordou quando foi meio-dia, na hora do almoço. E aí, quando eles estavam almoçando, ele perguntou para ela se ela tinha ido ao banheiro agora há pouco. E ela respondeu que não, que ela não tinha levantado da cama. Então ele contou, o pai dela contou para ela. Ele disse que estava vendo a porta do banheiro abrir e fechar. Quando ele ia olhar, não tinha ninguém. Aí da última vez que ele foi olhar, ele passou pela frente do quarto e viu a mãe dela parada em frente ao guarda-roupas. Ela disse que quase morreu de susto, mas nem a comida desceu mais direito. Ela disse que desde que a mãe dela morreu, ela tem sonhos com ela, na verdade tem pesadelos horríveis, onde ela não consegue se mexer e quando acorda ela está aos gritos. E ela diz que depois disso o pai dela foi embora para outro estado e deixou ela sozinha na casa. E por meses ela não dormia direito, ela via vultos na casa, chorava a noite toda porque ela via vulto, ela escutava barulhos na cozinha, como se estivessem derrubando todas as panelas, sabe? Quando ia tomar banho ela escutava passos e resmungos no corredor em frente ao banheiro. A porta do guarda-roupa da mãe dela abria e fechava sozinha a noite inteira. Ela disse que o gato ficava tão assustado no quarto da mãe dela que ele dava uns berros, uns miados esquisitos e ficava todo arrepiado. E aí ele subia na cama dela e ficava deitadinho ali.
meio assustado. Quando ela estava, algumas vezes acontecia de quando ela estava quase dormindo, dava uma pancada na porta do quarto, mas uma pancada que parecia que ia estourar a porta do quarto. E aí ela acordava, né, assustada e não conseguia dormir mais a noite toda. Bom, e assim se seguiu por muito tempo. Hoje tá mais calmo, mas ela ainda sente muito medo de entrar no quarto da mãe dela. E quando ela sai de dentro do quarto, ela sente que tem alguém lá olhando para ela, observando-a. Ela diz aqui que sabe que não é a mãe que o pai dela viu e nem é a mãe dela que a assusta, pois ela diz aqui que quem vai não pode voltar. E afinal a mãe dela está descansando, pois era uma pessoa maravilhosa, tinha um bom coração, era da igreja, uma pessoa muito boa. E ela diz aqui que guarda todas as coisas da mãe dela. Todo mês ela lava as roupas da mãe, passa, dobra e guarda. Ela cuida de tudo como antes da morte da mãe dela. Ela sente que assim ainda está cuidando da mãe. E ela diz que isso faz bem para ela, porque sente que a mãe dela está mais perto dela dessa forma. Aqui eu quero deixar a minha opinião. Primeiro, talvez realmente seja a mãe dela que está ali tentando ser notada, batendo nas panelas, abrindo e fechando o guarda-roupa que era dela. Ela está no quarto dela, movendo, às vezes dando uma pancada, às vezes dizendo eu tô aqui, né? E o que pode estar prendendo ela aqui é justamente isso: guardar as coisas, cuidar, ainda lavar a roupa, dobrar, guardar. Isso pode não estar deixando ela ir para onde ela tem que ir. De certa forma, você acaba prendendo o espírito aqui. Mas aí vai da crença de cada um, não é? Tem pessoas que não acreditam nisso. Mas eu digo que às vezes não é um mau espírito que está lá, às vezes é ela mesma que está presa por conta da dificuldade dos familiares ou da própria filha de se libertar disso. Eu não vou julgar, eu não vou dizer que é fácil, misericórdia, né? A gente quer o quê? Quer deitar no caixão e ir embora junto. Provavelmente todo mundo, a maioria das pessoas vão ter isso, né? Não dá, é uma coisa muito difícil, mas eu acho que essa atitude de lavar, guardar, dobrar, cuidar das coisas e manter ali junto, você pode estar mantendo o espírito dela ainda preso aqui, e isso pode estar deixando ela mal, agoniada, porque ela precisa ir, mas isso prende ela aqui. Por favor, quem entende mais desse assunto, pode deixar aqui nos comentários, tá? Puder explicar melhor isso que eu tô tentando dizer aqui. Por isso que eu digo, às vezes algumas casas não são mal assombradas, às vezes não é um espírito mal, mas às vezes é algum espírito, alguma alma tentando ser notada. Porque como que você faz, né? Através de sonho, através de chamar a atenção de alguma coisa, de alguma forma. Não sei, é uma opinião, cada um acredita, né, naquilo que lhe faz bem. Mas pense nessa possibilidade, talvez. Ok? Vamos para o próximo relato. O milagre no cemitério. A moça que nos conta esse relato é de Belo Horizonte e isso não aconteceu com ela, e sim com a tia dela. A tia dela mora numa cidade do interior. Em um certo dia, ela veio para a cidade da moça que nos conta esse relato para, no dia de finados, poder visitar o túmulo do avô da moça que nos conta esse relato. Acho que do pai, né, da tia dela. E aí chegou o dia de finados, a tia foi até o cemitério, mas quem disse que achava o túmulo do pai dela? Acredito que é o pai dela, pelo que eu entendi, o vô da moça que nos conta esse relato. Procurou, quase como o relato outro que eu contei aqui um pouco aqui atrás. Procurou o túmulo, não encontrava, porque fazia muito tempo que ela não ia ao cemitério também. E aí o tempo começou a fechar, começou a nublar, formar chuva, começou aquele vento, sabe aquele cenário bem de filme de terror mesmo? Foi quando ela, andando em frente aos túmulos, perto da capela, olhou para o céu e disse a seguinte frase: "Oh Deus, me ajuda a encontrar o túmulo do meu pai." E ela voltou e continuou procurando. E assim, segundos depois que ela
falou isso, que ela pediu para Deus para achar o túmulo e voltou a andar a procurar, ela tropicou, deu um tropeção e caiu em cima de um túmulo. E no que ela caiu, era o túmulo do pai dela. Diz que ela chegou em casa pálida e um pouco suja de lama porque já estava chuviscando, né? E aí ela contou tudo o que aconteceu. E eles acreditaram, porque ela não é o tipo de pessoa que ia brincar com esse assunto. E a moça que nos conta esse relato diz que lembra disso até hoje. Mesmo ela sendo criança na época que isso aconteceu, ela lembra da tia dela com lágrima nos olhos, contando essa história, que ela chegou do cemitério, aconteceu isso, agradecendo a Deus por tê-la ajudado a encontrar o túmulo de seu pai. Antes de continuar, quero só dizer para vocês que na Loja Assombrada já está disponível a nova camiseta aqui baseada nas Maledites, a camiseta que tudo volta, é uma medusa, brilha no escuro, e também a camiseta das rosas, com o símbolo do assombrado aqui, ó, ela tem essa coleirinha aqui, um decotezinho, tá? Brilha no escuro, muito linda, essa de viscolaicra, tá? E ela já está disponível à venda na Loja Assombrada. Entra lá e garante a sua. A flor do túmulo da criança. A moça que nos conta esse relato diz que não lembra exatamente a idade que ela tinha nessa época, mas ela era criança e gostava muito de ficar na casa da tia Bia dela. E ela conta que era costume deles, todos finados, irem até o cemitério. E nessa vez ela foi com a tia até o cemitério quando viu um túmulo de criança. E esse túmulo era todo enfeitado. E havia ali, junto com outras coisas, uma florzinha em cima desse túmulo. Era uma rosinha com uma carinha e um vasinho, tudo feito de biscuit. E ela, criança inconsequente, resolveu pegar esse vasinho de flor de biscuit e levar para casa. E deixou a florzinha em cima da mesinha do computador, que na época ainda era aqueles computador de tubo, né? Daquelas telas de tubo assim. E deixou na mesinha do computador, que era até meio alta. Bom, ali ela deixou a florzinha. E ela diz aqui, maldito dia em que ela fez isso. Ela jura que essa flor direto caía no chão e não quebrava. E ela sempre caía quando não tinha ninguém no quarto. Aliás, o quarto era do primo dela. E essa florzinha, por ser de biscuit, se ela caísse da mesinha do computador, que ela disse que era uma mesinha alta, ela ia quebrar, porque o biscuit é frágil. Caindo daquela altura, com certeza ia quebrar. Mas nunca quebrava e sempre, quando não tinha ninguém, caía da mesinha no chão. Será que caía ou era tirado e colocado no chão? Até que as coisas começaram a piorar. Ela conta que uma vez ela estava tomando banho e sentiu uma mão gelada pegando nela. Ela saiu correndo do banheiro, gritando, e quando passou pelo quarto do primo dela, ela viu uma pessoa sentada aos pés da cama dele, bem de frente a essa mesinha onde ficava a florzinha, a mesinha do computador. Tinha alguém sentado ali com as pernas cruzadas. Aí ela virou e falou, Douglas, para de graça, você sabe que eu tenho medo. Daí ela foi lá e falou pra tia dela, tia, o Douglas fica me assustando. E a tia dela foi lá e falou, Douglas, para de graça. E aí ela conta que ficou mais aliviada, né? A tia foi lá chamar a atenção do primo dela e tal. Quando de repente o primo dela passa correndo assim na janela da cozinha. Aí a tia olhou pra ela olhou pra tia, as duas com cara de, mas como? Porque daí não tinha como ser ele. Porque se ele saísse do quarto onde estava sentado na cama para ir lá para o quintal, para fora da casa, obrigatoriamente ele tinha que passar por onde elas estavam. Não tinha outro lugar por onde sair, as janelas têm grades. E não acabou por aí. Ela conta que a tia dela uma vez viu um rosto branco olhando para ela através da janela. Esse rosto branco ficou olhando para ela através da janela da sala e depois sumiu. E aí ela ainda foi lá procurar para ver o que é que podia ser aquilo e não tinha nada. Diz que o tio dela via vultos pela casa e quando ele via um vulto ele falava Ihu! Até que a tia dela virou para ela e falou, olha, você vai levar esse negócio de volta lá no cemitério. Porque já fazia 3 semanas que o vasinho de flor de biscuit estava lá na casa com elas, né? Ela falou, você vai devolver.
e então levaram o vasinho de volta ao túmulo no cemitério e depois disso as coisas acalmaram bastante. Bom, ela diz que acalmou bastante, mas não totalmente, porque descobriram posteriormente que a casa onde a tia dela morava também foi usada como... faziam lá na casa mesa branca. Ela não sabe direito o que significa isso, o que é. Ela diz que isso é a tia dela que sabe explicar melhor o que acontecia lá na casa. E ela, né, vai contar isso em um outro relato, mas ela diz que deve ser por isso que a casa da tia dela sempre foi estranha. Mas então será que tem relação com a florzinha, o que ela via na casa? Ou tem relação, ou juntou as duas coisas? A florzinha que veio do cemitério, mas que ali era um lugar onde também já tinha concentração de espíritos, eu não sei, o que será? Mas, né, não é bom trazer nada de cemitério. Bom, pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado dos relatos. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Muito show! Aqui o negócio obscuro, ó. Tem o Instagram deles aí? Olha os produtos da galera. Olha esse ET aqui, gente. Olha essa caneca de Frankenstein. Esse aqui o Matheus tem, só que agora ele tá com um plus. Ele tem luz de baixo pra cima. Isso. Muito bonito. Olha essas canecas. Isso aqui é de pôr na parede. É. Olha, isso aqui é a caneca. A maleta do Van Helsing aqui, ó, a caixa Van Helsing. Foi o Felipe Plin que fez aquele crânio ali também pra mim. Foi. Esse daqui, ó. E a desgraça e os zumbis também. É. Peraí, muito obrigado. Sim. Cadê o Instagram da galera? Aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso? Esse é o Instagram inteiro? Isso aqui é pra entrar no site. É obscura.art.br, é isso? É, o Instagram é meio doido, pelo visto, né? Obscura.art.br. Deve ser isso. Tá que nem o nosso, né? O nosso e-mail é assombrado.com.br@gmail.com. Vamos mostrar alguns aí, amor. É só procurar o Obscura aqui, ó. Cadê o...